Conan empurrou a porta de marfim com cautela, abrindo-a silenciosamente. Sobre a soleira brilhante, observou as estranhas cercâneas como um lobo à espreita, pronto para lutar ou fugir em um instante. Adentraram uma câmara grande, de teto abobadado cor de ouro. As paredes eram de jade verde e o chão de mármore, parcialmente coberto por grossos tapetes. Fumaça e o odor exótico de incenso flutuavam de um braseiro num tripé dourado, atrás do qual sentava-se um ídolo num tipo de divã de mármore. Conan olhava horrorizado. A imagem tinha o corpo de um homem nu e de coloração esverdeada, mas a cabeça era um pesadelo insano. Grande demais para um corpo humano, ela não tinha qualquer atributo de gente. Conan observou as orelhas bojudas e o nariz alongado, de cujas laterais 2 enormes chifres se pronunciavam, com bolas douradas nas extremidades. Os olhos estavam fechados, como se dormisse. Então era essa a razão para o nome da Torre do Elefante, já que a cabeça da coisa era bastante similar às feras descritas pelo Shemitah. Aquele era o deus de Yara. Sendo assim, onde estaria a joia, se não escondida dentro do ídolo, uma vez que era chamado de Coração do Elefante? Conan se aproximou, observando atentamente o ídolo, inerte, e os olhos da coisa se abriram de repente. O cimério congelou. Não era imagem alguma. Era uma coisa viva, e ele estava encurralado dentro do aposento dela. O fato de ele não ter explodido imediatamente no frenesi assassino evidenciava o grau de horror que o acometera e o paralisara. Em seu lugar, um homem civilizado teria buscado refúgio na conclusão óbvia de que havia enlouquecido, mas não ocorreu ao cimério duvidar de seus sentidos. Sabia que estava cara a cara com o demônio do mundo antigo, e tal percepção privou-lhe de todas as suas faculdades, com exceção da visão. A tromba pavorosa ergueu-se interrogativa, enquanto os olhos de Topázio viam, mas sem enxergar, e Conan soube que o monstro era cego. O pensamento permitiu que seus membros congelados amolecessem, e ele começou a recuar em silêncio na direção da porta. Mas a criatura escutou. A sensível tromba se pronunciou em sua direção, e o horror de Conan tornou a congelá-lo quando o ser falou numa voz estranha e gaguejante, que nunca mudava de tom ou timbre. O cimério percebeu que aquelas mandíbulas não haviam sido criadas para proferir o discurso humano. Quem está aí? Você voltou para me torturar, Yara? Algum dia deixará de fazê-lo? Ah, Yakosha! Não existe fim para essa agonia? Lágrimas escorreram pelos olhos cegos e o olhar de Conan se desviou para os membros estendidos sobre o divã de mármore. Percebeu que o monstro não se ergueria para atacá-lo. Conhecia as marcas da tortura e as cicatrizes do fogo. E, a despeito de toda sua resiliência, sentiu-se horrorizado diante daquelas deformidades arruinadas que seu raciocínio denotava terem sido, outrora, membros tão dignos quanto os seus próprios. De súbito, todo o medo e repulsa desapareceram, dando lugar a uma grande piedade. Conan não sabia o que era aquela criatura, mas as evidências de seu sofrimento eram tão terríveis e comoventes que uma estranha tristeza se apossou de seu ser. O cimério sentiu estar olhando para uma tragédia cósmica e, sem saber o motivo, se encolheu de vergonha, como se a culpa de toda uma raça tivesse caído sobre seus ombros. Eu não sou Yara, disse. Sou só um ladrão. Não vou machucar você. Aproxime-se para que eu possa tocá-lo. A criatura gaguejou, e Conan se aproximou sem medo, a espada baixa, esquecida na mão. A tromba sensível tateou seu rosto e ombros, tal qual um cego o faria, e o toque foi leve como a da mão de uma garotinha. Você não faz parte da raça de demônios de Yara, suspirou a criatura. A marca limpa e valorosa das terras selvagens está em você. Conheço seu povo de antigamente, a quem chamavam por outro nome. Muito tempo atrás, quando outro mundo se ergueu pelos pináculos adornados de joias para as estrelas. Há sangue em seus dedos, uma aranha na câmara superior e um leão no jardim, Conan esclareceu. Também matou um homem esta noite, respondeu o outro, e há morte no alto da torre. Eu sinto, eu sei. Sim, disse Conan. O príncipe dos ladrões morreu pela picada da criatura. Então. A estranha voz inumana elevou-se num tipo de cântico grave. Uma morte na taverna, uma morte no telhado. Eu sei, eu sinto. E o terceiro despertará a magia com a qual nem mesmo Yara sonha. A magia da libertação. Deuses verdes de Yag. Lágrimas tornaram a cair.
enquanto o corpo torturado sacudia-se para frente e para trás, acometido por uma miríade de emoções. Conan observava, estupefado. Então, as convulsões cessaram, os olhos cegos e delicados voltaram-se para o cimério, e a tromba acenou. Ouça, homem, disse o curioso ser. Eu sou repulsivo e monstruoso para você, não? Não precisa responder. Sei que sou. Mas se pudesse vê-lo, você pareceria tão estranho quanto. Há muitos mundos além deste, e a vida tem muitas formas. Não sou nenhum deus, nem demônio, mas carne e sangue como você. Embora a substância difira em parte, e a forma tenha sido feita num molde diferente. Eu sou muito velho, homem das terras desertas. Vim a este planeta há muito tempo ao lado de outros, egressos do mundo verde de Yag, que circula eternamente às margens desse universo. Nós singramos o espaço com nossas poderosas asas, que nos impeliram pelo cosmo mais rápido do que a luz, porque lutamos contra os reis de Yag, mas fomos derrotados e exilados. E jamais pudemos retornar, uma vez que, na Terra, as asas murcharam em nossos ombros. Aqui, vivíamos a parte da vida terrena. Enfrentamos formas de vida estranhas e terríveis que caminhavam pelo mundo, o que nos tornou temidos e, nas distantes selvas do leste, onde construímos nossa morada, não éramos molestados. Vimos o homem crescer a partir do macaco, ele prosseguiu, e construir a cidade cintilante de Valúzia, Camélia, Comória e suas irmãs. Nós as vimos cambalear ante os ataques dos Atlantes, Pictos e Lemurianos. Vimos os mares se erguerem e engolfarem a Atlântida, a Lemúria, as ilhas dos Pictos e todas as cidades brilhantes civilizadas. Vimos os sobreviventes Pictos e Atlantes construírem seus impérios de pedra e irem à ruína, envolvidos em mais guerras sanguinárias. Vimos os Pictos reverterem a selvageria abismal, os Atlantes voltarem à condição simiesca. Vimos novos selvagens se dirigirem ao sul em ondas de conquista vindas do Círculo Antártico para construir sua nova civilização, com novos reinos chamados Nemédia, Koth, Aquilônia e seus irmãos. Vimos os descendentes dos Lemurianos que sobreviveram ao cataclismo tornarem a se erguer do estado selvagem e cavalgarem para o oeste, como Hircanianos. E vimos esta raça de demônios, sobreviventes da antiga civilização que havia antes da Atlântida afundar, obter mais uma vez a cultura e poder. Este amaldiçoado reino de Zamora. Eu vi tudo isso, nem ajudando nem impedindo a lei imutável do cosmo. E um a um fomos morrendo, pois nós de Yag não somos imortais, embora nossas vidas tenham a mesma duração de planetas e constelações. Enfim, fiquei só, sonhando com os tempos idos, em meio aos templos e ruínas da selva perdida de Ketai, adorado como um deus por uma antiga raça de pele amarela. Então Yara veio, versado em conhecimentos arcanos, transmitidos desde os dias da barbárie, desde antes da Atlântida afundar. No início, ele sentava-se aos meus pés e aprendia minha sabedoria, mas não estava satisfeito com o que eu ensinava, pois se tratava de magia branca, e ele desejava a erudição do mal para escravizar reis e satisfazer sua ambição diabólica. Eu não ensinara a ele nenhum dos segredos negros que obtive à minha revelia ao longo das eras, mas a sabedoria dele era maior do que eu imaginava. Com a maldade obtida nas tumbas crepusculares da sombria Estígia, ele me aprisionou dentro de um segredo particular que não pretendo desnudar, e, virando meu próprio poder contra mim, me escravizou. Ah, deuses de Yag! Meu cálice tem sido amargo desde aquele momento. Ele me trouxe das selvas perdidas de Kitai, onde os macacos cinzentos dançavam ao som das flautas dos sacerdotes de pele amarela, e oferendas de frutas e vinhos se empilhavam em meus altares. Deixei de ser um deus para o gentil povo das selvas, e tornei-me escravo de um demônio em forma de homem. As lágrimas voltaram a escorrer dos olhos cegos. Aprisionou-me nessa torre, que fui obrigado a construir para ele numa única noite. Dominou-me pelo fogo, pela tortura e por todas as outras punições tão estranhamente extraterrenas que você não compreenderia. A agonia foi tanta que, se pudesse, há muito tempo teria tirado minha própria vida. Mas ele me manteve vivo, desfigurado, cego e quebrado, para cumprir suas ordens malignas. E durante 300 anos é o que tenho feito deste divã de mármore, denegrindo minha alma com pecados cósmicos e maculando minha sabedoria com crimes, por não ter escolha. Entretanto, nem todos os segredos ele conseguiu arrancar de mim,
e minha última dádiva será a feitiçaria do sangue e da joia, pois sinto que o fim está próximo. Você é a mão do destino. Eu imploro, apanhe a joia que encontrará naquele altar ali. Conan virou-se para o altar de ouro e mármore indicado e apanhou a grande joia redonda, clara como um cristal vermelho, e soube que se tratava do coração do elefante. Agora ao grande feitiço. Um tão poderoso que a Terra jamais viu, tampouco voltará a ver por milhares e milhares de milênios. Pelo meu sangue vital, eu conjuro. Pelo sangue nascido do seio verde de Iporiag, que sonha na grande vastidão azul do espaço. Pegue a sua espada, homem, e arranque meu coração. A seguir, aperte-o, de modo que o sangue escorra sobre a pedra vermelha. Desça por essas escadas e vá até a câmara de ébano, onde Yara estará sentado, envolto por sonhos malignos da Lotus. Pronuncie seu nome e ele despertará. Posicione esta joia diante dele e diga: Yakosha lhe oferta uma última dádiva e um último encantamento. Então saia rápido da torre. Não tema, pois seu caminho estará desimpedido. A vida do homem não é a vida de Yag, nem a morte do homem é a morte de Yag. Liberte-me dessa cela de carne cega e destruída, e eu, mais uma vez, voltarei a ser Yoga de Yag, coroado pela manhã, com asas para voar, pés para dançar, olhos para ver e mãos para quebrar. Conan se aproximou inseguro, e Yakosha, ou Yoga, como se sentisse a sua incerteza, indicou onde ele deveria golpear. Conan cerrou os dentes e afundou a espada na carne. Sangue fluiu pela lâmina e por sua mão. O monstro convulsionou e caiu para trás, estático. De certo aquela vida havia se esvaído, ao menos a vida como Conan a entendia, e o bárbaro pôs-se a trabalhar na sinistra tarefa que lhe fora confiada. Ele rapidamente retirou do corpo algo que parecia ser o coração da estranha criatura, ainda que diferisse bastante de qualquer um que já tivesse visto. Segurando o órgão ainda pulsante e acima da joia brilhante, ele apertou com as duas mãos, e uma chuva de sangue caiu sobre a pedra. Para sua surpresa, ele não escorreu, mas foi sugado para dentro da joia, como água absorvida por uma esponja. Hesitante, segurando a joia, saiu daquela câmara fantástica e retornou aos degraus prateados. Não olhou para trás. Instintivamente, sabia que algum tipo de transmutação estava ocorrendo no corpo sob o divã de mármore, e também sentia que não se tratava de algo a ser testemunhado por olhos humanos. O bárbaro fechou a porta de mármore e, sem pestanejar, desceu os degraus de prata. Não lhe ocorreu ignorar as instruções dadas. Parou diante de uma porta de ébano, no centro da qual havia uma sortuna caverna prateada, e a abriu. Olhou para dentro da câmara de ébano e viu, no divã de seda preta, uma figura alta reclinada. Yara, o sacerdote e feiticeiro, estava diante dele, os olhos abertos e dilatados pelas fumaças de lótus amarela, com um olhar perdido, como se estivesse fixo nos golfos e abismos negros que vão além do conhecimento humano. Yara, Conan disse, como um juiz que pronuncia uma sentença. Desperte! Os olhos voltaram ao normal no mesmo instante, tornando-se frios e cruéis, como os de um abutre. A figura trajada de seda se levantou, bem mais alta do que o cimério. Cão! O síbilo soou como a voz de uma cobra. O que faz aqui? Conan colocou a joia sobre uma grande mesa de ébano. Aquele que mandou esta joia pediu para que eu lhe dissesse: Yakosha lhe oferta uma última dádiva e um último encantamento. Yara se encolheu, o rosto pálido. A joia não era mais clara como um cristal. Suas profundezas turvas pulsavam entre mil, e curiosas ondas de fumaça de cores mutáveis cruzavam a superfície lisa. Como que atraído hipnoticamente, Yara curvou-se sobre a mesa e agarrou a joia, observando suas profundezas sombrias, como se um ímã atraísse a alma trêmula para fora do corpo. E, conforme observava, Conan pensou que seus olhos pareciam estar pregando-lhe algum tipo de truque, pois, quando Yara se levantara do divã, parecera gozar de uma estatura gigantesca. Contudo, agora, via que sua cabeça mal lhe batia o ombro. Ele piscou, intrigado, e pela primeira vez naquela noite, duvidou dos próprios sentidos. Então, chocado, percebeu que o sacerdote estava diminuindo de tamanho, ficando cada vez menor, bem diante dos seus olhos. Despido de qualquer envolvimento emocional, continuou a observar, como um homem assiste a uma peça, imerso num sentimento de irrealidade esmagadora. O cimério não estava sequer certo da própria identidade.
Sabia apenas que olhava para as evidências externas de um jogo invisível de vastas forças cósmicas além de sua compreensão. Agora Yara não era maior do que uma criança. Então, do tamanho de um bebê, ele se espalhou sobre a mesa, ainda agarrando a joia. A seguir, finalmente percebendo seu destino, o feiticeiro teve um sobressalto e largou a pedra preciosa. Mesmo assim, continuava encolhendo, e Conan viu uma minúscula figura correndo freneticamente por sobre a mesa de ébano, acenando os braços pequenos e guinchando numa voz que era como um chio de um inseto. Ele encolheu até que a grande joia se avolumasse à sua frente como uma colina, e Conan o viu cobrir os olhos com as mãos, como se quisesse protegê-los do brilho, ainda cambaleando tal qual um louco. O bárbaro sentiu que alguma força magnética invisível puxava Yara em direção à joia. Por 3 vezes ele correu desvairado num círculo estreito. Por 3 vezes lutou para fazer a volta e correr ao longo da mesa. Então, com um grito que ecoou fracamente nos ouvidos do observador, o sacerdote ergueu os braços e correu diretamente para o globo ardente. Curvando-se, Conan viu Yara escalar a superfície lisa e curva, como um homem subindo uma montanha de vidro. No topo da gema, ainda de braços para cima, o sacerdote evocou nomes sombrios, que somente os deuses conhecem. Súbito, afundou para o âmago da joia, como um homem afunda no mar, e Conan viu ondas de fumaça fecharem-se por sobre sua cabeça. Agora, via-o no coração carmesim da joia, mais uma vez clara como um cristal. Via-o pequeno e longínquo, como se assistisse a uma cena distante. E dentro do coração surgiu uma figura alada, verde e brilhante, com o corpo de um homem e a cabeça de elefante. Não mais cego nem aleijado. Yara sacudiu os braços e correu em desespero, perseguido de perto pelo Vingador. Então, como a explosão de uma bolha, a grande joia desapareceu num arco-íris de brilhos iridescentes, e a mesa de ébano ficou vazia. Tão vazia quanto, Conan imaginava, o divã de mármore na câmara acima, onde estivera o corpo de um estranho ser transcósmico chamado de Yakosha e de Yoga. O cimério virou-se e fugiu dali, descendo as escadarias prateadas. Estava tão desnorteado que não pensou em escapar da torre da mesma maneira que entrou. Ele correu pelos sombrios e sinuosos degraus prateados, desembocando numa larga câmara na base da escadaria. Ali parou por um instante. Tinha chegado à sala dos guardas. Viu o brilho de seus coletes prateados e o resplendor do cabo cravejado de suas espadas. Aglomeravam-se ao redor de uma mesa de jantar, suas plumas cinzentas oscilando do alto dos capacetes. Estavam deitados no chão de lápis lazuli, em meio aos dados e canecas de vinho. Conan sabia que estavam mortos. A promessa tinha sido feita e mantida. Se a festa chegar ao fim por feitiçaria, magia ou pela sombra das grandes asas verdes, o bárbaro não sabia. Mas vinha seu caminho livre, e uma porta prateada estava aberta, emoldurada pela claridade da alvorada. O cimério chegou aos jardins verdejantes e, quando o vento matinal soprou sobre ele a fragrância fresca de plantas luxuriantes, sentiu-se como um homem desperto de um sonho. Virou-se incerto e observou a críptica construção de onde saíra. Teria sido ele o enfeitiçado ou encantado? Teria a torre reluzente oscilado contra o amanhecer vermelho? Teria sonhado tudo aquilo que vivenciara? Diante de seus olhos, a torre reluzente oscilou contra o amanhecer vermelho, e sua borda incrustada de joias, iluminada pela luz da manhã, desembocou em escombros brilhantes.